Audiobook de Robert Collier. O Segredo das Eras. Capítulo 1. A maior descoberta da humanidade. Na sua opinião, qual é a maior descoberta da humanidade na era moderna? A descoberta de ovos de dinossauro na Mongólia, os quais os cientistas dizem ter mais de 10 milhões de anos? A descoberta do túmulo de Tutancâmon e vários objetos da civilização egípcia? A invenção do relógio radioativo, pelo qual o professor Lane estimou a idade do planeta Terra em 1,250 bilhão de anos? O Wi-Fi? O avião? A energia elétrica? Não, nenhuma dessas coisas. A coisa mais importante que aconteceu durante todas essas descobertas é que, a partir de todas as pesquisas que provocaram, os homens estão pela primeira vez começando a entender o princípio da vida que de algum modo foi trazido ao planeta Terra há milhões de anos atrás. Eles estão começando a entender o poder infinito que foi colocado em suas mãos. Essa foi a grande descoberta das eras modernas. Todos podem invocar esse princípio de vida, que é uma espécie de servo semelhante ao gênio da lâmpada de Aladim. Tudo o que é preciso para usar esse poder é entendê-lo e trabalhar em harmonia com ele. Dessa forma, ele te dará tudo o que precisa, seja saúde, riqueza ou sucesso. Para entender a verdade disso, você deve voltar no tempo para onde tudo começou. Não importa se você acredita que a humanidade evoluiu do macaco ou foi criada diretamente pela mente do Criador. Qualquer que tenha sido a forma, o começo teve uma causa primária. Algum tipo de poder teve que trazer a essa terra o primeiro germe da vida. E não importa se a criação começou na forma do mais humilde vegetal e trabalhou ao longo de incontáveis eras para chegar ao produto final mais elevado da criação, ou se tudo foi criado em 6 dias. Há bilhões de anos atrás, o planeta Terra era apenas uma névoa de fogo e, de alguma maneira, chegou aqui o germe da vida, o princípio vital que anima toda a natureza, seja planta, animal ou homem. De acordo com a versão científica, a primeira forma de vida que apareceu sobre a Terra foi uma alga, uma massa gelatinosa que flutuava sobre as águas. Este, de acordo com os cientistas, foi o começo da vida na Terra. Depois surgiu o primeiro vestígio de vida animal, a pequena ameba, uma espécie de água-viva composta apenas de uma célula. A partir dela, surgiu tudo o que vemos hoje em dia. Todas as milhões de formas e variedades de plantas e animais que manifestam a vida e foram projetadas para enfrentar as mais variadas condições. Por milhões de anos, essas formas de vida sofreram com toda espécie de catástrofe, como terremotos, tempestades, inundações, o calor do deserto, o frio glacial e erupções vulcânicas. Mas a cada novo perigo, a vida parecia compelida a encontrar uma nova forma de sobreviver, se adaptando às novas condições. Para suprir um conjunto de necessidades, formou o dinossauro. Para suprir outro, formou a borboleta. Muito antes de chegar ao homem, vemos o seu desenvolvimento ilimitado sendo expressado de várias maneiras. Para escapar do perigo das águas, procurou a terra.
perseguido na terra, desenvolveu asas e foi para o ar. Para respirar no mar, desenvolveu brânquias. Para se proteger do frio, desenvolveu pelos e assim, através dos tempos, mostrou o seu poder de enfrentar cada desafio e suprir a cada necessidade. Se fosse possível eliminar a vida, isso teria acontecido quando o fogo, a inundação, a seca e a fome assolaram o planeta. Mas esses infortúnios foram apenas oportunidades para a vida mostrar o seu grande poder e desenvolver mais energia e recursos. Os répteis gigantes e as bestas da antiguidade se foram, mas o princípio da vida permaneceu sempre mudando, se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Qualquer que seja o poder responsável para essa ideia de vida se firmar na Terra, concedeu a ela recursos, energia e vida de forma ilimitada. Nenhuma adversidade pode derrotá-la. Durante toda a trajetória da vida e da humanidade, vemos uma inteligência orientadora atendendo a todas as necessidades. Quem estudou a vida através das eras, certamente constatou que o propósito da vida é o crescimento. A vida é dinâmica e está sempre em movimento e em crescimento. Os grandes dinossauros das eras pré-históricas se foram. Eles cessaram de servir a um propósito. Eles não se adaptaram às mudanças. Permaneceram estagnados enquanto as outras formas de vida se desenvolveram. Egito, Pérsia, Grécia, Roma e todos os grandes impérios da humanidade pereceram quando pararam de crescer, assim como acontece em toda a natureza. É para todos os homens e mulheres que não querem ficar parados e se recusam a deixar de crescer que este livro foi escrito. Ele dará uma clara compreensão das suas próprias potencialidades, mostrará como trabalhar e aproveitar a energia infinita ao seu redor. O terror do homem na encruzilhada, sem saber qual caminho tomar, não te abalará. O seu futuro será moldado por você. A única lei da energia infinita é a lei da oferta e da procura. O princípio da vida é sobreviver, é vencer e superar todos os obstáculos. Tudo o que você precisa fazer é suprir o impulso, trabalhar em harmonia com ele, e assim você obterá tudo o que precisar. Pois se esse princípio da vida é tão forte mesmo nas formas mais inferiores da vida animal, que pode desenvolver uma concha ou asas para atender uma necessidade, se ele tem o poder de fazer crescer um novo membro no lugar de um perdido em uma aranha, imagine o que ele pode fazer por você. Experimente alguma forma árdua de exercício, como remo, tênis ou natação. No início, seus músculos estarão fracos e se cansarão facilmente, mas em poucos dias, o princípio da vida os fortalecerá para atender às novas necessidades. Faça algum trabalho manual e veja o que acontece. A pele de suas mãos ficará machucada e com bolhas. O princípio da vida deixará a pele mais dura e com calos, para que possa atender às novas necessidades. Durante as tarefas do seu dia a dia, você sempre encontra esse princípio da vida em ação. Abrace-o, trabalhe com ele e não haverá nada que não possa fazer. O simples fato de ter obstáculos a superar age a seu favor, pois quando não há nenhum desafio,
nem nada a ser feito, esse princípio permanece em estado dormente. É quando você precisa dele, quando você encontra alguma dificuldade, que ele então entra em ação. Ele difere da sorte, que aparece com mais frequência para os que menos precisam dela. Aposte o seu último centavo em um jogo de cartas ou em uma corrida de cavalos, e mesmo que a chance seja de 1000 para 1, a sorte vai te abandonar. Ocorre exatamente o oposto com o princípio da vida. Enquanto estiver tudo bem, enquanto a vida fluir de maneira suave, esse princípio da vida parecerá estar adormecido, seguro de que seus assuntos podem se resolver por si próprios. Mas se as coisas começarem a dar errado, e a ruína e a desgraça estiverem na sua cara, o princípio da vida vai se apresentar se você der uma chance a ele. Há um sentimento de poder que garante o sucesso quando você tem o conhecimento de que esse poder invencível está por trás de cada ato seu. Sabendo que está trabalhando com uma força infalível, você carrega a certeza de que não falhará, ela não te decepcionará. Ela é o poder que, em momentos extremos, permite que as pessoas comuns façam coisas consideradas super-humanas. Mas elas não são super-humanas, apenas estão além do entendimento da mente consciente. Permita à sua mente consciente despertar o seu gigante interior diante das suas tarefas diárias, e essas habilidades super-humanas se tornarão comuns no seu dia a dia. W. L. Klein escreveu: Eu sei que existe um poder oculto, porque testemunhei quando permitiu a 2 garotos levantarem um tronco muito pesado que havia caído sobre a perna do irmão mais novo. No mesmo dia, eu, um amigo e os 2 garotos tentamos levantar o mesmo tronco sem sucesso. Por que os garotos não conseguiram levantar o mesmo tronco depois, mesmo com ajuda extra? Porque não havia mais urgência. Na hora do acidente, concentraram todo o pensamento, toda a energia em uma coisa, sem sequer ter tempo para duvidar. Desse modo, o princípio vital deu aos 2 garotos a força necessária para a tarefa. Não uma força de 2 garotos, mas a de 10 garotos. Não importa se você é um banqueiro, advogado ou empresário, se você é milionário ou tem que lutar pelo pão de cada dia. Este princípio de vida não faz distinção de pessoas. Quanto maior a necessidade, mais ele se prontifica a responder o seu chamado. Não importa o quão impossível pareça a solução. Onde quer que haja pobreza, dificuldade, doença ou desespero, esse servo de sua mente estará pronto e disposto a ajudar. Ele espera apenas que você o invoque. Não somente está sempre pronto, como é capaz de resolver qualquer problema. Sua engenhosidade e recursos são ilimitados. Ele é a mente, é o pensamento, é a telepatia que carrega mensagens sem que a palavra seja escrita ou falada. É o 6º sentido que o adverte sobre os perigos invisíveis. Esse gigante mental pode fazer qualquer coisa desde que você permita e trabalhe em parceria com ele.